Olá, amigos aprendizes do Evangelho. Depois do intenso capítulo da semana passada, o André, Vicente e Aniceto retornam à casa da Dona Isabel e nesse capítulo, que é o 43, intitulado Antes da Reunião, a gente vai acompanhar muitos conhecimentos aí sobre a atuação dos espíritos desencarnados amigos junto a nós, também um pouco sobre os sofredores que eles assistem, porque os preparativos na casa da Dona Isabel eram para uma reunião que teria à noite, por isso o capítulo chama Antes da Reunião. E o André, né, sempre se surpreendendo com as coisas lá durante o aprendizado dele, é, se encanta com tanta movimentação ativa. Então ele fala, faltavam poucos minutos para as 18 horas e o salão já estava repleto de trabalhadores em movimento, porque não nos esqueçamos, antes, muito antes de nós encarnados chegarmos a um local, por exemplo, a uma palestra, né, uma palestra religiosa, né, espírita, a gente está falando especificamente do espiritismo nesse contexto, mas óbvio que isso se estende também para missas, para cultos, onde quer que impere a boa vontade, onde quer que impere a pureza de coração, né, limitada a nós encarnados. Resumindo em boa vontade mesmo. É, os espíritos amigos que preparam o ambiente chegam muito antes. A preparação espiritual é muito maior do que a nossa quando simplesmente chega e senta no ambiente, faz aquela prece e a gente acha que tudo começa ali. Tudo começa muito antes e o Aniceto deixa muito claro, explicando para o André, que os espíritos amigos atuam bastante e têm muito a oferecer. Só que eles não fazem isso em qualquer caso. Os encarnados envolvidos têm que fazer por merecer. Então, eles não atuam em um ambiente que não seja devidamente composto por pessoas que estão ali na boa vontade de fazer um trabalho sério. Ele vai dizer depois, onde se reúnam almas levianas, aí estará igualmente a leviandade, que não era o caso da casa da Dona Isabel, né? Temos acompanhado o quanto aquela família era dedicada a fazer o correto, né? Desde quando o Isidoro, o marido dela, ainda era encarnado, eles se propuseram a manter um ambiente familiar estruturado e, inclusive, um ambiente da casa deles mesmo, né, de uma forma bem harmoniosa, para que lá fossem realizadas reuniões espirituais, focadas aí especialmente no espiritismo. Então ele diz assim, realizar uma sessão de trabalhos espirituais eficiente, não é coisa tão simples. Quando encontramos companheiros encarnados, entregues ao serviço com devotamento e bom ânimo, então a gente se dedicar, a gente manter o bom ânimo, que vai dar certo, trabalhar com carinho, fazer as coisas com bom humor, isentos de preocupação, porque às vezes a rotina terrestre nos envolve de um jeito que não deixa espaço para que a gente se sintonize com a espiritualidade amiga. Entregues ao serviço com devotamento, já li essa parte, de experiências malsãs. Então, isentos de experiências que a gente tem durante a nossa rotina, que não são legais, e tudo que a gente faz ou pensa ou se envolve que não é legal, essas energias ficam impregnadas em nós e isso, obviamente, atrapalha o serviço espiritual. A gente contamina o ambiente. Então, isso são coisas que dificultam o trabalho deles. Mas ele ainda está falando, quando tem devotamento e bom ânimo, quando não tem preocupação, quando não tem experiências malsãs e inquietações injustificáveis, né, ansiedade e preocupação que não tem motivo de ser, mobilizamos grandes recursos a favor do êxito necessário. Não tenhamos dúvida do apoio da espiritualidade amiga e, por isso, o Aniceto destaca. Em todos os setores evolutivos, é natural que o trabalhador sincero e eficiente receba recursos sempre mais vastos. Então, ele não está falando aqui só daquele ambiente onde vai ter aquela reunião mediúnica, não. Ele está falando aqui de nós, em qualquer momento do nosso dia a dia, ele fala em todos os setores evolutivos. Então, a gente conhece a frase, Deus ajuda quem cedo madruga, né? Mas essa frase, né, é uma metáfora para Deus ajuda quem se dispõe a fazer as coisas que devem ser feitas com boa vontade. Não é só o fato de acordar cedo, né, nesse chavão aí da sociedade. É acordar cedo, porque as obrigações materiais têm que ser cumpridas, obviamente se a gente se prepara espiritualmente é o mais adequado também, porque aí a gente vai estar sintonizado com a espiritualidade amiga, que vai poder nos ajudar mais. Agora, se a gente acorda cedo, por obrigação, acorda de mau humor, sai dando patada em todo mundo, falando bom dia para quem?
esse não se encaixa no Deus ajuda, porque ele não está com o coração aberto. Se mantivermos o coração aberto, seja qual for a circunstância, inclusive circunstâncias que dizem respeito à nossa vida material, ao nosso trabalho, em empresa, em faxina, o que for, a espiritualidade amiga está junto a nós para nos ajudar, se a gente se ajudar primeiro. Bom, e aí o André continua observando o local e percebendo que o pessoal que estava trabalhando lá separavam a sala de uma maneira específica, utilizando longas faixas fluídicas, como se fossem divisões magnéticas. E o Aniceto explica, olha que coisa legal, isso ele fala, é obra de preservação e vigilância, porque nessa atividade dessa noite serão trazidas ao trabalho algumas dezenas de sofredores e para isso é necessário limitar a zona de influenciação neste templo familiar. Porque se alguém está muito mal, aquela energia daquele espírito que está muito mal pode contaminar outro que não está tão mal, pode contaminar o próprio ambiente da casa e isso não é desejado, né? Porque, saibamos, toda vez que a gente faz um trabalho para o bem, mesmo que a gente vá em ambientes muito pesados, se nossa oração e vigilância se mantém, a gente não sai de lá contaminado, não, a gente não sai de lá pesado. Na verdade, a gente sai muito melhor do que quando a gente chegou. Quando a gente despende energias em reuniões mediúnicas, por exemplo, e isso tem livros do André Luiz também que explicam quando ele fala de mediunidade, se você se dedica muito, mesmo assim, você não sai exaurido de energias. A espiritualidade repõe essa energia para você, porque tem toda uma preparação do ambiente. Então ele fala, por isso, a necessidade dessas divisões magnéticas, e ele percebeu também que eles magnetizavam o próprio ar. Então, não só fazendo fileiras de separação, mas eles saturavam o ambiente de energias boas. E o Aniceto ainda fala, já os sacerdotes do Antigo Egito sabiam que para atingir determinados efeitos é preciso impregnar a atmosfera de elementos espirituais, saturando-a de valores positivos da nossa vontade. E nós, como encarnados, precisamos lembrar que com a nossa emissão de energia, com a nossa emissão de pensamento, a gente também magnetiza o ambiente, magnetiza a água, né? A água, famosa água fluidificada aí, ou água magnetizada, que a gente usa em eventos, no Evangelho no Lar, a gente magnetiza, e se a gente tem um bom ambiente, os espíritos amigos presentes magnetizam também, e fica saturada de coisas boas que nos fazem bem. Bom, e aí ele fala, apesar desse núcleo ser pequeno, essa casa da Dona Isabel era pequenininha, do ponto de vista material, para eles representava uma grande significação. E é preciso vigiar, não o esqueçamos. Precisa cuidar daquele ambientezinho que é um pouso material para eles fazerem tantas coisas boas como a gente vem acompanhando. Se o pessoal do plano espiritual estava preparando o ambiente, o André destaca que do lado material estava sendo preparado também, porque a Isabel e a Joaninha, filha dela, utilizaram outras ferramentas para preparar o ambiente. Vassoura, espanador, colocaram uma toalha bonita na mesa, limpinha, recipientes de água limpos também. Então, elas também estavam fazendo faxina no mundo material, então não nos esqueçamos. A limpeza espiritual, óbvio, né, ele é preponderante, mas é super importante também que do lado físico a gente mantenha as coisas em ordem. Bom, e aí, outra coisa que o André vai destacando aqui, observando toda aquela movimentação para a gente aprender junto com ele, é que com um simples comando de um responsável de maior hierarquia, um tanto de vigilantes espirituais se espalharam ao redor da casa. Nos menores detalhes, diz o André, estava a nobre supervisão dos benfeitores. Em tudo, a ordem, o serviço, a simplicidade. Então, a gente fica achando que as coisas podem ser indisciplinadas, igual às vezes a gente é aqui na Terra. Não. É necessário ordem e disciplina, e, inclusive, aqueles espíritos que se reúnem para o mal também são extremamente disciplinados, para que a gente tenha atenção, porque isso é uma característica do espírito imortal que somos, e é uma característica que nós precisamos alcançar como algo positivo para nós. Bom, e aí, alguns minutos após das 18 horas, começaram a chegar os sofredores. Ai, olha só o que o André fala. Se a gente pudesse dar uma olhada, mesmo que rapidinha, numa assembleia de espíritos desencarnados como esses que estavam chegando, em perturbação e sofrimento,
muito a gente modificaria a atitude na vida normal. Alguns de nós, alguns poucos de nós, comparando a população, conseguem ver esse contexto de sofrimento. Mas a maioria ainda ignora, ainda vai vivendo, ignorando as coisas espirituais e não vendo o quanto a gente pode estar plantando sofrimento. Porque aqui, gente, a gente não vai falar de espíritos perversos. O Aniceto vai explicar mais ou menos como é que são esses espíritos, e muitos são tipo a gente como a gente, que desencarna sem noção nenhuma do mundo espiritual, da parte de cultivar, sabe, o terreno bom do coração, e aí são pegos de surpresa e ficam aí em extrema perturbação e angústia. Nessa afirmativa, continua o André nos esclarecendo, a gente precisa incluir, inclusive, os espíritas, né, que frequentam as reuniões doutrinárias, vai na palestra, quer tomar um passe, só que são alheios ao esforço autoeducativo, guardando da espiritualidade uma vaga ideia na preocupação de atender ao egoísmo habitual. Traduzindo, a gente esquece que a gente tem que fazer por merecer, que nós temos que modificar as nossas atitudes, que não é simplesmente a gente ir no centro, tomar um passe, que a espiritualidade amiga vai nos transformar, vai tirar os sofrimentos, vai tirar os obsessores, porque se a gente não se iluminar, a gente chama os obsessores de volta. Não, eles não fazem milagres por nós, como eu sempre repito, a maçaneta do coração é por dentro. E o André descreve que aqueles rostos esqueléticos causavam compaixão, pareciam cadáveres erguidos do leito de morte. Que triste, né? Alguns deles tinham feridas no corpo e seguravam, sabe? Como se aquilo tivesse no corpo físico mesmo. Então, aquilo estava realmente ativo no corpo espiritual, ativo no perispírito deles. Ele descreve, tínhamos diante dos olhos uma autêntica reunião de coxos e estropiados segundo o símbolo evangélico. E aí, alguns deles enfaixados, por exemplo, e o Aniceto destaca, existem pessoas, aliás, muitos não concordam ainda com as realidades da morte corporal. E toda essa gente, de modo geral, está prisioneira à ideia da enfermidade. Aí veja, ele dá o exemplo. Você, por exemplo, como médico, André, já deve ter visto muito isso. Pessoas que meio que se apaixonam por suas enfermidades. A pessoa fica doente e ela fica fascinada com aquilo. Ela pesquisa sobre a doença. Quando ela não encontra, ela vai no médico e aluga o médico um tempão para saber mais. Quando ela desencarna, é como se ela sentisse que aquilo é dela. Ela virou prisioneira do foco no sofrimento. Então, depois ele vai até destacar, olha, não é que não é para não cuidar do corpo físico, não. A gente precisa cuidar do corpo físico, sim. Só que ficar só fascinado no corpo físico e não cuidar da mente é quase um antagonismo. Não faz sentido. As doenças do corpo são para serem cuidadas, mas a gente tem que pensar no foco bom, a gente tem que pensar na saúde, na vida, na recuperação, no nosso cotidiano, em fazer as coisas apesar da doença e não ficar focado na doença como se aquilo fosse o móvel principal da nossa vida. E aqui, só um adendo que o Aniceto também destaca, que eu falei que não eram espíritos perversos, né? Ele diz que o ambiente da casa da Dona Isabel não era um local ideal, não era um local destinado a atendimento de espíritos necessariamente perversos, né? Que queriam fazer o mal de propósito. Ele fala que, em maioria, são irmãos abatidos e amargurados que desejam a renovação sem saber como iniciar a tarefa. Tipo muitos de nós que morrem sem conhecimento, e aí chega do mundo espiritual, não sabe o que está acontecendo, tem o sofrimento, tem aquela enfermidade que ele gostava tanto, que ele cultivou tanto, e que quando ele morre aquela enfermidade continua, e muitos nem sequer percebem que a desencarnação ocorreu. Infelizmente, isso é muito triste. E aí o Aniceto ainda explica. Infelizmente, quando vem a desencarnação, é muito difícil o acordo entre elas e a verdade, porque prosseguem mantendo a ideia dominante, seja de doença, seja de ódio de alguém, seja de egoísmo. Morrer não muda nada, a gente não é transformado pela morte. A gente continua sentindo as mesmas coisas, a gente continua com aquela... Se a gente é uma pessoa negativa, a gente continua sendo uma pessoa negativa, não é a morte que muda isso. Por isso, a mudança precisa começar agora, desde já. Às vezes, diz o Aniceto ainda, no fundo são boas almas, dedicadas aos parentes do sangue e aproveitáveis na esfera restrita de entendimento a que se recolhem, mas, no entanto, carregadas de viciação mental por muitos séculos consecutivos. Ou seja, aqui encarnada, é uma pessoa
boa, né? No conceito geral, ela é boa para a família, ela cuida dos parentes de sangue, ela consegue fazer aquele trabalho material específico, então ela tem um cargo no trabalho, mas ela não foi além, ela não fez nada fora do círculo egoístico de eu e minha família. E isso é uma viciação mental. Ele fala, a gente demora muito tempo para escapar da concha do individualismo. A visão da universalidade custa preço alto e nem sempre a gente está disposto a pagar. Porque a gente não está aqui para cuidar só dos nossos. A gente está aqui para expandir a nossa visão, para olhar para o lado, para sermos realmente uma família universal e para que o mendigo que está na rua desamparado tenha a mesma compaixão despertada em nós se fosse um familiar nosso. Porque se fosse um familiar nosso, a gente fazia, acontecia para atender, para ver como é que está, para ver por que ele está ali na rua. Mas como é um mendigo, quantas vezes a gente não passa e simplesmente negligencia, e simplesmente ignora? É muito desafiador, mas faz parte do nosso aprendizado, por isso que eu estou ressaltando esse assunto. Bom, a conversa estava muito boa, só que o Aniceto fala, vamos para o serviço, porque tem muita coisa sendo feita ainda, os trabalhos já começaram para eles, que são os desencarnados, depois ia começar a chegar os encarnados, e assim finaliza o capítulo, dizendo o Aniceto, a prece e o esforço dos companheiros encarnados representaram o termo dessa reunião de assistência e iluminação em Jesus Cristo. Mas o trabalho já começou bem antes com eles, e na semana que vem a gente continua e vê como vai ser o desenrolar dessa reunião no próximo capítulo. Abraço!